Amados irmãos, nós temos a oportunidade de chegar à casa do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos enriqueça com a sua palavra, tanto a nós como os que estão em casa, e que nos direcione a sermos melhores servos e fiéis a Ele em todo o tempo. Irmão, abra sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 4, dos versos 25 e 26. Esse é o nosso texto base da nossa exposição desta noite. Gênesis 4, 25 e 26. A palavra do Senhor nos diz assim. Deixa eu colocar o óculos, né? Agora que eu vi. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, crianças, hoje nós estamos comemorando o quê? Hein, crianças? Dia das Mães. E aqui o nosso texto apresenta uma nova mãe. A Eva aqui teve mais um filho, que colocou o nome de Sete. Meus irmãos, é recorrente nós, ao olharmos para a vida de Eva, pensarmos na questão da queda, acusá-la dos seus erros. Eu gosto muito de uma palavra de um autor, lendo esses dias sobre a questão da queda, que é muito ruim ser enganado. É horrível ser enganado. E esse é o quadro de Eva. Mas pior ainda é cair sabendo de todos os princípios da lei que nós lemos na liturgia nessa noite. A lei, leitura da lei, Gênesis 2, do 15 ao 17. Meus irmãos, quem estava lá diante da lei era Adão. Quem fez o ato pactual com Deus era Adão. Ser enganado e cair no engano, como Eva, é terrível. O apóstolo Paulo fala assim, diz assim, mas cair é muito mais drástico. Então, nós muitas vezes, quando analisamos a vida de Eva, nós colocamos e pensamos nela de modo terrível, a queda, nossos males de hoje, as nossas tendências, os nossos ímpetos, os efeitos da queda, tanto no nosso corpo, nós vamos enfraquecendo, envelhecendo, o cabelo vai caindo, os olhos não conseguem enxergar mais, os efeitos vão nos entortando, os efeitos vão nos deixando menor, e os efeitos nos levam ao pó novamente. Nós temos também os efeitos noéticos, os efeitos na mente. Nós pensamos, nós raciocinamos na nossa juventude, crescemos lembrando do número do telefone e lembramos do número da nossa casa, mas depois nos perdemos quando nós não conseguimos mais lembrar nem da rua, nem do nome, nem do nosso próprio nome. Efeitos da queda. Mas eu queria perguntar aos irmãos nessa noite, como Eva demonstrou aspectos de conversão? Como é que Eva demonstrou aspectos de conversão? Aspectos de remissão. Aspectos de redenção. É fatual, meus queridos, que nós viemos de uma linhagem. E nós viemos de Adão e Eva. Todos nós. É fatual. Não é inquestionável. Lógico que tem questões. Lógico que pessoas questionam. Nós, todos que estamos aqui, cremos que aqui é a palavra do Senhor. E não temos o que discutir sobre isto.
Então, como que Eva mostrou esses aspectos? Essa primeira questão, esse primeiro ponto, ela vai, lógico, ter decorrências de uma vida de queda. Vai mostrar que ela teve ingratidão, lá em Gênesis 3, do verso 1, aí em diante, conversando com a serpente, ela mostra ingratidão a Deus. Deus me deu tudo, não pode, no diálogo que ela tem com a serpente, respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela coloca ainda palavras na boca de nosso Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Esses aspectos de ingratidão, mesmo Deus concedendo todas as coisas, foram vistas na vida de Eva. Cobiça, ser como Deus. Como? E aí, ela cobiçou, assim como o medo. Depois, ouvir o som da voz de Deus, o medo adentra o coração. Agora nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus sem tremer. Agora o medo vai no mais íntimo do ser humano, e o medo vai levando o ser humano a temer as circunstâncias da vida, uma pandemia, teme ao desemprego, teme a a relação com o esposo que tem momentos difíceis, aos filhos, temem todo o contexto. O medo, vitimização, o erro não é meu. O erro sempre é do outro. Por que eu estou nessa circunstância? Porque a minha família errou, porque o meu esposo errou, porque a minha esposa errou, porque o meu filho errou. Não conseguimos assumir nossos próprios erros. O mundo está em passo de vitimização. O problema é da sociedade. O problema é do meio que nós vivemos. O problema é que aquele jovem, ele mora num lugar muito humilde, na favela, ou como qualquer nome que queiram dar. É por causa disso, por causa dos meios, vitimização. Mas também nós vemos no capítulo 4 outro contexto de Eva no seu aspecto de pecado ainda. Estou falando de pecado, estou falando dessa queda que causou esses efeitos na vida de Eva. E também nós não podemos negar que causou na vida de Adão. Mas nós estamos aqui analisando a vida de Eva. No capítulo 4 nós vemos que ela teve um filho e colocou o nome de Caim. É o primeiro, lá no capítulo 4, no versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. É um momento muito íntimo. E nós temos o conceito, depois da promessa de Gênesis 3,15, de que aquela descendência, a descendência da mulher, que confrontaria com a descendência dos ímpios, ela traria o quê? A redenção. Traria a promessa do proto-evangelho, da salvação, viria pela descendência da mulher. A descendência dos eleitos de Deus, a descendência dos redimidos, a descendência que viria por essa promessa. Então, quando ela teve esse filho, é um momento de exultação pelo Senhor, é um momento de alegria, só que ela ainda tem um ímpeto de de achar que pela sua autonomia, pelos seus esforços, eles conseguiriam redenção. Meus irmãos, uma das etimologias, que é o estudo dos princípios, da base desta palavra, desse nome Caim, é que é interessante para nós aqui. Caim é metalúrgico, o nome do termo, na sua raiz, é metalurgia, de metalúrgico, ferreiro. Ela ainda coloca um nome. E o judeu, o nome é algo muito impactante. Nós hoje que não nos damos conta disso. O ato de dar nome é que mostra a responsabilidade, é que mostra o domínio sobre o outro. É que mostra a autoridade que nós temos. Qual a autoridade que nós temos sobre os nossos filhos? É porque nós temos uma certidão que mostra que nós demos nome ao nosso filho. E ele é nossa geração. E ele deve ter respeito a alguém que é superior a ele, porque é autoridade sobre ele.
Então, por isso que esse ponto aqui, do 4:1, ainda mostra que Eva ainda tem ímpeto de cobiça, ímpeto de ainda autonomia, ímpeto distante do Senhor. E aí continua o texto a nos dizer que essa geração que vem é uma geração caída, ainda é a geração da serpente. Quer ver? Leia alguém em alto e bom som, Gênesis 3:15. Marli, leia para nós. Gênesis 3:15, desculpa, Marli. Gênesis 3:15. Essa descendência que nós vemos hoje é a briga, a luta que nós temos contra as trevas, a luta que nós temos contra os ímpios. Nós vemos essa descendência e ela continua. E nós vemos aqui uma descendência de Caim. Caim e a sua prole, os seus descendentes, nós vemos o quê? Uma decadência. Nós vemos os efeitos da queda. Nós vemos alguém tão ruim como Lameque e as suas esposas. E aí nós vemos que olha o que ele fala. Ada e Zilá. Ouve-me. Estou lá no 4:23. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. E um rapaz porque me pisou. Olha que ímpio. Olha que coração duro. Esses são os efeitos de uma descendência do mal, uma descendência ímpia. Matei esse homem. 7 vezes se tornará a vingança de Caim sobre ele, de Lameque, porém 70 vezes 7. Isso aí, nós temos um efeito da queda. Agora, como o Senhor cumpriu o seu plano redentivo sobre Eva? Nós estamos ainda tentando responder como é que Eva demonstrou aspectos de conversão. Como é que ela foi redimida? E aí nós chegamos no verso 25 e 26, que é o nosso texto base. E o texto, em uma tradução literal, vai dizer o seguinte: e Adão tornou a conhecer sua mulher. Conhecer no modo intrínseco, né? No modo particular. E deu à luz a um filho e chamou seu nome Sete. Mas aqui que vem um termo. Aqui vem o modo de que de que Eva agora está diferente. Eva agora se porta como serva do Senhor. Como alguém que diz o que é realmente o Senhor e tudo o que Ele faz. Porque Sete tem na sua base é dar, conceder outro descendente. É dar, conceder outro descendente. E ela mesma explica isso. Porque olha a continuidade do texto. Porque concedeu para mim, o Senhor, outro descendente, outra semente no lugar de Abel. Outra semente, a semente do Senhor. Agora vem o remanescente. Agora vem alguém que vai redimir. Agora vem o que vai cumprir, irá cumprir a promessa de Gênesis 3:15. Esse aqui irá chegar à nossa remissão. Por isso, meus irmãos, se eu perguntasse para vocês como que Eva foi redimida, é bem provável que os irmãos aqui de bate-pronto falariam por causa de Jesus Cristo. Fato. Sim, meus irmãos, correto. Mas até Jesus Cristo tem uma linhagem muito grande. Tem um tempo a se percorrer. Tem histórias de altos e baixos para ser percorrido. Tem cativeiros. Tem reis, profetas, sacerdotes, templos para se chegar em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, há perspectivas momentâneas. Há perspectivas ali, há tipos ali de Cristo. Tipos daquele que mostrou confissão. Porque concedeu para mim o Senhor outro descendente, uma semente que viria, de onde viria o remanescente fiel, o nosso santo, o santo Senhor. E
Olha o 26. E para Sete também lhe deu à luz um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome de Yahvé, o Senhor. Aqui nós temos o ponto. E aqui começa o nosso ponto de remissão. Essa mulher, ela estava olhando para o seu resgate. Essa mulher mudou a sua mente para aquele que era autônomo, aquele que fazia, aquele que agia, aquele que poderia tomar a sua iniciativa, aquele que poderia ser, como a serpente disse, como Deus. Não. Agora é só pelo auxílio do Senhor, porque é Ele que dá e é Ele que toma, porque as coisas acontecem do modo dele. Então, por isso que nosso texto vai nos mostrar como essa mulher foi redimida. Essa mulher foi redimida na promessa, crente na promessa. Essa mulher foi redimida porque ela cria naquele que viria. E isso deve nos levar também, como o Senhor cumpriu o seu plano redentivo. Aí nós chegamos a essa promessa de Sete, que é Lucas 2:38. Eu peço ao reverendo que com a sua voz potente leia para nós Lucas 2:38. Esse texto foi muito pertinente, pastor, só que não era ele. É 3:38. É isso mesmo, nós esperávamos a redenção por esse menino. Só que ele veio de qual descendência? É o 3:38, pastor. Aqui nós temos a descendência, a genealogia de Jesus Cristo. E Lucas nos leva a quem? A Sete. A promessa se cumpriu. O Redentor veio. A nossa remissão é completa, porque lá desde Sete, aquele que era assim o princípio, a semente do nosso resgate, vem Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Meus irmãos, portanto, a nossa redenção, e que como é lindo ver que o cristianismo é uma religião do coração, porque procura consertar o que o pecado corrompeu e danificou. O cristianismo é uma religião do coração, porque procura consertar o que o pecado corrompeu e danificou. Então, por isso é aqui começa inicia nesse nascimento aqui a tarefa do nosso Redentor, aquele que nos traz redenção, e a redenção vem. Por isso que o desenvolvimento, o cristianismo busca a real convicção, o real modo e a fé verdadeira, expor a fé verdadeira para como nós, mulheres, mães, filhos, esposos, filhas e filhos, aonde está realmente a sua redenção. A promessa de Joel, que o apóstolo Pedro vai definir com grande clareza, ele nos define assim de modo bem claro a promessa de Joel, e que nos diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os irmãos, aquela mulher que esperava confiante pela linhagem da sua descendência vir o resgate, agora o seu resgate é cumprido em Cristo, agora nós vemos a redenção. Essa redenção ela é maior, ela é estendida, ela agora não é por gerações, ela não é por geração de filho. Nós não esperamos mais que tenha a geração para que venha o remanescente, venha o nosso resgate. Agora, essa família, o cristianismo, o cristão, a promessa se cumpre para que a família seja estendida. A nossa paz, a nossa alegria
Nós agora nos contentamos em Cristo Jesus, por Ele nos preenche, Ele nos conserta, Ele nos edifica, Ele conserta aquilo que o pecado estragou. Nós agora voltamos ao princípio. Nós agora vamos ser filhos. E filhos porque o Espírito Santo faz isso. Porque o Espírito Santo é a promessa de que conduzirá agora os que estão em fé, pela fé em Cristo Jesus, para a glória, para a redenção e a remissão dos nossos pecados. Por isso, meus queridos irmãos, a alegria de uma mulher foi a esperança no filho. O filho veio. A nossa alegria e a nossa esperança e a nossa certeza, a nossa convicção, a nossa fé tem que estar firmada nesse remanescente fiel, nesse Cristo, Cristo Jesus. Gálatas 3, 23 e 29 nos diz que agora não há escravo, não há judeu, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É a bênção simultânea agora que cai sobre todos, que cai sobre a filiação do Espírito Santo. O Espírito Santo agora vai agir. Era a promessa de Joel que Pedro confirmou, a promessa que o Espírito Santo viria e aqueles que confessassem aquele ponto alto do texto de Gênesis, como nós lemos, que foi que agora começou a invocar o nome de Yahvé, o Senhor. Todos que invocam o nome do Senhor agora estão sendo enxertados na filiação, enxertados no Senhor, enxertados nessa fé e nessa fé verdadeira. Por isso, eu peço a algum irmão que leia, por favor, Efésios capítulo 3, 14 ao 21. Efésios, pedi ao nosso irmão Pedro que leia, por favor, Efésios 3, 14 ao 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Agora, meus irmãos, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Agora essa riqueza, mediante o seu Espírito no homem interior, habite Cristo no vosso coração pela fé. Agora toda a geração, por todas as gerações, o Senhor tem conduzido os seus filhos mediante o Espírito Santo de Deus. A nossa remissão veio por Cristo Jesus. Por isso, como Eva demonstrou aspectos de conversão, crendo na promessa. E ela colocou isso de modo evidente, de modo claro, quando ela colocou o nome de Sete. Quando ela anunciou isso com a sua boca, quando ela viu que a sua família tinha promessas para ela e que isso seria cumprido, ela mostrou aspectos de redenção, de conversão. E aí nós chegamos à aplicação nesta noite, meus queridos irmãos. Nossa redenção foi eficaz em Jesus Cristo. Se glorie nisso. A sua redenção, minha querida irmã, que comemora hoje o Dia das Mães, não é no seu filho. Porque por muitas vezes você pode se entristecer. Quantas mães não choram porque os filhos não estão no caminho do Senhor? Quantas mães não choram porque o filho se perdeu?
Quantas mães não choram por causa do casamento? E muitas mulheres colocam a sua redenção no cônjuge. Ou em um futuro casamento. Muitos de nós colocamos na família a nossa redenção. A nossa redenção é em Cristo Jesus. Se o seu coração está convicto nisso, você tem a maior das certezas e também você vai ter a maior das alegrias, porque você estará no cerne da vontade de Deus e saberá que não é a sua força que converte as pessoas, não é o seu empenho e a sua dedicação maior, porque nós somos pecadores, sofremos os efeitos do pecado. Mas é esse resgatador, é esse Senhor que pode cumprir as tarefas que nós não conseguimos fazer. Chegar no mais profundo do coração do nosso filho. Chegar no mais íntimo do coração do nosso esposo. Consertar a família que o pecado arruinou. Por isso, coloque o seu vigor em Cristo Jesus. Esteja convicta no Senhor, nesse que é fiel à sua promessa. Ele sim é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, ou imaginamos, ou queremos. Aquilo que achamos que é o certo, que é o nosso modo de pensar, que seria o melhor para nós nesse momento. Mas o Senhor faz muito melhor do que nós podemos imaginar. Talvez o árduo momento que você esteja passando é um dos modos de Deus trabalhar. Talvez Ele deixe chegar lá no cativeiro do Egito, lá no cativeiro da Babilônia, para depois fazer o quê? Resgatar. Nosso passado não pode ser mudado. Se preocupe com o presente, então, meus queridos. Nós falamos da história de Eva, vimos o contexto de queda, vimos a questão de ingratidão, cobiça, medo, vitimização, autonomia, ser mais do que Deus, uma geração caída como os filhos de Caim. Mas, meus queridos, nós não podemos mudar o passado. Nós temos que aprender. Se preocupe com o presente. É agora, o chamado é já. Nós não sabemos se teremos uma hora depois deste culto. Por isso, se preocupe com agora. Se preocupe com este momento. Por isso que tem o ponto de adoração, de confissão na liturgia. Momento de ceia para lembrarmos de Cristo e do seu ato. E o momento da mensagem para nos chamar ao arrependimento. Meus irmãos, esse é o único momento que nós temos. O chamado é para agora. É já, é iminente, é urgente. Se arrependa dos vossos pecados. Mude. Era a pregação de Pedro, que levou a dizer, e aqueles que invocarem o nome do Senhor, o nome de Yahvé, esses sim serão os remanescentes. Por isso se converta a Ele, confesse esse Cristo, se dobre a Ele com temor e tremor e busque a Ele em todo o tempo e neste tempo. Se preocupe com o agora, mude o agora, mude o já. O passado, nós temos que aprender a pedir perdão, a mudar e a caminhar para o alvo. Nós não redimimos ou salvamos pessoas, mas o Cristo de nossa pregação, sim. Sabe, uma das pregações aqui é que haveria a promessa de semente. A pregação de Eva é que esse é a semente dada por Deus para que venha o Redentor. A sua pregação hoje pode mudar o contexto da sua casa, se a sua pregação estiver Cristo centrado nela. Pregue agora. Quer mudar o seu contexto, quer mudar a sua casa, quer mudar a sua família, quer mudar os seus filhos? Pregue Cristo. Anuncie. Mostre esse resgatador. Mostre esse Senhor. Jesus nos enxertou. E mostre isso também, que Jesus os enxertou em uma família
por isso nós devemos nos alegrar. Cristo Jesus foi aquele que nos enxertou nele. Enxertou nessa família. Agora nós não somos mais bastardos. Nós não somos mais perdidos. Agora nós temos uma família. E essa família cresce. Isso acalenta o coração daquela que é estéril. Porque agora ela é mãe de filhos, espiritualmente. Ela pode cuidar. Nós fomos de uma igreja independente. Quando nós morávamos aqui no Campestre, não sei em que ano, eu era muito pequenininho. Lembro das caminhadas nossas até a área verde, porque a igreja era ali na área verde. Eu lembro que nós tínhamos mães espirituais, uma mãe espiritual. Era selecionado, dividia-se na igreja, a gente tinha esse cuidado. E eu vejo isso como uma das promessas. Tem pessoas que não, mulheres que não podem ter filhos, casais que não podem ter filhos. E aí adota um missionário. Isso apazigua o coração. Tem pessoas que não têm, é solitário, não tem para quem fazer um bolo. Mas aí vem no culto de quarta-feira, vem no domingo e traz o bolo para cear junto com a sua família, que cresce a cada dia, que estende, que são maiores do que o nosso bairro, porque aqui tem pessoas de várias cidades não, mas de bairros diferentes. Cidades, né? O pastor era de São Paulo. Município diferente. A beleza do cristianismo é isso, que nós temos irmãos na Coreia, nós temos irmãos na Alemanha, nós temos irmãos nos Estados Unidos. A beleza da família, desse enxerto, dessa família que é enxertada, nós enxertados nesse grupo, é que estende, avança, cresce. Que alegria isso. E aí mostra que também nós não devemos ser egoístas. Você pode ter a sua família bonita, tem lá mãe, 2 filhos, o esposo, sentados juntos. Que beleza. Mãe, filha, que lindo. Mas não é só isso. Não podemos ser egoístas e dizer, a minha família está bem. Joia, não quero saber mais ninguém. Isso nos traz responsabilidades, se preocupar um com o outro. Essa família aqui é a família do reino, é a família celestial, é a família eterna, e que devemos nos preocupar um com o outro, se preocupar com o bem-estar um do outro, ligar um para o outro. Isso nos chama à responsabilidade. Uma igreja que não se preocupa, que não compartilha, ela está morrendo. Porque um dos princípios da igreja cristã, nos seus primórdios, era a unidade. Era a confraternização. Era partilhar mesa com mesa. Que Deus nos enriqueça com isso. Que Deus nos aproxime através disso. Que Deus nos torne mais familiares. Que Deus faça com que a mãe tenha um número crescente de filhos, com todos. E faça com que nós venhamos a mortificar os nossos pecados quando nós amamos um ao outro acima de nós mesmos. Quando nós somos mais gratos. Quando nós não cobiçamos. Quando nós não tememos ao tempo, às circunstâncias, mas a Deus. E esse é o temor verdadeiro. Nós não vitimizamos e nos colocamos como os piores. Ou nos colocamos colocamos os outros, né, como os errados. Mas assumimos nossos erros e pedimos perdão e mudamos o nosso tempo. E servimos ao Senhor com ímpeto, com vontade, com desejo, com mansidão, com domínio próprio, com o Espírito Santo, com aquele que regimentou nós, com aquele que nos enxertou nessa família, para que venhamos a nos alegrar. Alegrar e alegrar sempre. Mães, se alegrem com essa esperança. O Filho veio. O Filho nos salvou. O Filho nos deu esperança. O Filho encheu o nosso coração e nos mostrou a glória.
Deus nos abençoe.